Olá, recebemos a seguinte pergunta em nosso grupo do Telegram. O que significa tomar a ceia indignamente? Esta frase, tomar indignamente, aparece aqui em 1 Coríntios 11, 27. O apóstolo Paulo diz: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, ou será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que será que ele quis dizer com isso? Se nós olharmos o contexto aqui, nós veremos que Paulo está fazendo uma crítica àqueles que se reuniam para celebrar a ceia do Senhor do modo impróprio. E aí ele fala, por exemplo, que lá, por exemplo, no versículo 21, ele diz assim: Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então as pessoas estavam tomando individualmente, antecipadamente, se embriagando até. Daí o apóstolo condenou, dizendo que não deveria ser assim, que eles deveriam levar aquela ocasião como sendo algo solene, porque afinal representa a participação no corpo de Cristo. E é por isso que ele fala também, voltando aqui para o versículo 28, ele diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. No 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então a pessoa tinha que ela mesma avaliar: estou à altura desse privilégio? Estou discernindo que que sou parte, o membro do corpo de Cristo? Logicamente, se ele estava condenando coisas como o comer antecipadamente ou se embriagar, muito mais então condenáveis seriam, embora não seja esse o contexto do capítulo, outras coisas que afetam gravemente o relacionamento de um cristão com o seu Senhor Jesus e o Pai Celestial Jeová, como, por exemplo, imoralidade sexual, desonestidade e outras coisas graves. E também é grave a pessoa não discernir o corpo, ou seja, nem saber o que é o corpo de Cristo, não estar no corpo de Cristo, ainda assim tomar dos emblemas, porque os emblemas são uma declaração pública de que você fez um pacto com o Senhor Jesus, com o Senhor Jeová, esse pacto que você se entrega completamente, você se consagra a Deus e diz que você está disposto a abrir mão de todos os seus direitos terrestres, de todas as suas habilidades, do seu tempo, para entregar tudo isso no altar de sacrifício a Deus, com vistas à ressurreição celestial, que ele promete àqueles que entrarem nesse pacto. Essa é a sua parte do pacto. Você se consagra e entrega o seu tudo a Deus. Ao aceitar sua consagração, essa é a parte de Jeová. Ele gera você para uma novidade de vida. Coloca você debaixo da unção da igreja. Você é gerado pelo Espírito e passa, a partir daí, a estar nessa estrada estreita rumo à esperança celestial. Então, voltando lá, o participar dos emblemas não é algo que deve ser levado de uma maneira como leviana. Você tem que pensar seriamente se estar participando de modo digno em todos esses aspectos da sua vida, da sua moral, e também se você reconhece o corpo de Cristo. Por quê? Conforme nós vemos aqui nesse outro texto, de 1 de Pedro 4,17, como diz aqui,
a ocasião de começar juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Esse texto aqui mostra que o juízo, o julgamento, começa pelos da casa de Deus. Os da casa de Deus já estão sendo julgados, é isso que quer dizer aqui. A era evangélica, a era em que vivemos, é a era para a separação do pequeno rebanho, os membros da igreja, a noiva de Cristo, e, portanto, estão sendo julgados diretamente por Deus, para que depois, no futuro, venham a julgar, junto com Cristo, toda a humanidade. Um grande abraço, fique com a paz de Deus e do Senhor Jesus.